Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria mais uma vez nos reunirmos aqui, em nome do Mestre Jesus, primeiramente, para que assim possamos ter condições de receber os seus ensinamentos, né? E através do estudo, através da leitura, nos faz enriquecer bastante os nossos pensamentos e que possamos assim, antes de mais nada, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais este momento, por mais este enriquecimento que a mensagem do Teu Evangelho, Senhor, nos traz no coração, sentimentos renováveis de amor, de paz, de esperança e de fé. E que assim possamos todos estarmos reunidos no Teu nome, mais uma vez, Senhor, aqui neste momento. E assim, com os pensamentos já elevados, né? Procuramos estar refletindo um pouquinho de mais um pequeno trecho do Evangelho, que neste momento nós vamos estar falando hoje sobre o capítulo 14, um pouquinho dele, que fala sobre a honra do teu pai e da tua mãe, né? Mais precisamente sobre os filhos de um modo geral, né? E aí nós trazemos a reflexão, né, neste momento, para que nós possamos compreender um pouquinho dentro dos ensinos de Jesus e coerentes com a nossa doutrina espírita, né? E assim nós trazemos esse capítulo 13, né, que vem lá do livro Pensamento e Vida, do nosso amigo Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, que traz lá no seu capítulo 13, falando sobre os filhos, de um modo geral, né? E quando a gente fala de filhos, nós que já somos pais, hoje em dia, né, sabemos das nossas tarefas, das nossas responsabilidades de um modo geral, mas assim o Evangelho vai nos trazendo esse consolo, né, essa forma de nos engajarmos melhor dentro desse entendimento. E assim o capítulo nos traz essas informações, né, que é muito importante que nós tenhamos aqui, neste instante, para refletir um pouquinho, né, se estamos no caminho correto, junto a essa seara da evolução que o Mestre Jesus favorece a cada um de nós através das reencarnações, a questão que nos permite avançar no progresso, não só intelectual, mas também no progresso da reforma íntima, né? A nossa reforma moral, digamos assim, né? Então, neste capítulo 13, ele vem falar sobre os filhos, né? Onde ele fala, né, que nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade, antes do renascimento do plano físico. Isso de fato é uma verdade, porque nós sabemos que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? Então, nessa situação, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão uma nova chapa, digamos assim, as imagens que ele se permitirá receber. E isso, de uma certa forma, fará como parte da sua influência devido a uma existência toda, né? E nós sabemos que, indiscutivelmente falando, a instrução espera-lhe que o espírito, nessa sua nova fase, ele enriqueça, né, o caminho nesse ou naquele instante. Contudo, importa o reconhecimento da palavra, né, que ele recebe, seja de ordem escrita, seja da forma falada, né,
ou o exemplo direto, que é o que nós observamos veementemente, né? Revelando poderes, acima de tudo, capazes de repercutir na sua existência como um todo. E muitas vezes, né, a voz, essa ação prática, traz a sua impressão dentro de um magnetismo, né, onde se desprende da reflexão imediata, operando significativamente transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza da personalidade e das suas manifestações. Com isso, as crianças contidas no nosso plano terreno, né, elas estão sob as nossas responsabilidades, né, sobre o nosso próprio zelo. E isso me fez refletir, né, na época, enquanto criança, que nós somos semelhante. Eu lembro muito desse exemplo. Eu lembro uma vez que eu escutei essa mensagem e isso ficou gravada muito assim no meu pensamento e jamais eu esqueci. Essa pessoa dizia que nós somos semelhantes a um videocassete, né? Por quê? Via de regra, nós gravamos as imagens, as falas, as atitudes, as emoções, e nós, a partir do momento que o nosso consciente tem essa percepção, nós também conseguimos reproduzir tudo isso que a gente recebeu. Então, é muito importante, assim como no livro fala, né, que nós somos portadores de uma aparelhagem neurocerebral completamente nova em a nossa estrutura orgânica que estamos, né? Acabamos de reencarnar, ou seja, nós temos o véu do esquecimento do passado da nossa vida pretérita. Porém, isso fica lá armazenado no nosso inconsciente. E através do véu do esquecimento, Jesus nos permite que nós não recordemos das lembranças do passado. Mas isso pode repercutir numa influência dessa própria existência atual, né, com o recolhimento das impressões que nós recebemos. É como se nós tivéssemos uma capacidade, né, como se fosse, ele até compara de uma máquina fotográfica, onde uma lente objetiva, que nessa máquina é uma espécie constituída num sistema de lentes, apropriadas e capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, e representando na mente infantil para um espelho renovado, né? É como se algo novo estivesse nós vivenciando um novo momento, né? E é nesse sentido que ele se baseia nessa comparação, absorvendo de tal forma que os reflexos da mente humana, né, rodeiam, fixando em sua própria sintonia esses elementos básicos da conduta que acaba sendo recebida, né? E assim, os pequeninos acham-se desse modo à mercê dos moldes espirituais que lhe tecem o berço. Ou seja, a criança, quando ela reencarna, né, ela está ali diante de um novo momento, uma nova realidade, diante com seus pais, né, que assumiram aquela responsabilidade e estão tendo todo aquele cuidado, né, assegurando-se, digamos assim, como uma escola, né, onde a criança tende a absorver os seus primeiros conhecimentos, as suas primeiras lições, né? Isso é muito importante. E nós não podemos esquecer que essa nossa casa, que é o planeta Terra, né, de fato, é uma terra abençoada por Deus. E que os nossos filhos, embora carregando consigo essa sedimentação das experiências passadas,
em estágios anteriores, né, são companheiros que retomam a transição do convívio conosco. E isto, a doutrina espírita nos mostra muito claramente, né, de onde viemos, para onde vamos, né, que a morte, ela não existe, é uma morte aparente, né, porque todos nós aqui estamos de passagem, digamos assim, né, estamos aqui para caminhar dentro da evolução, né, para que todos nós um dia possamos, com clareza, com tranquilidade, alcançar o nosso estágio rumo à perfeição. E assim necessitamos, como nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada, porque nós já escolhemos isso lá atrás, né? Nós, lá no plano espiritual, concordamos com a situação desse plano reencarnatório. Então é importante, né, que nós promovamos esta evolução, tendo um cuidado muito grande com os nossos filhos, né? O cuidado que eu falo não é só físico. Eu acho que a tarefa e a responsabilidade de nós pais assumirmos essa condição, essa responsabilidade em receber esses nossos filhos com muito carinho, com muito amor, com muito zelo, com muita atenção, para que nós possamos preparar este espírito para ser uma pessoa de bem, caminhar nos caminhos que Jesus nos propõe, né? Para que assim nós tenhamos esse marco diante da renovação de um ambiente comum e que a criança possa perceber isso de uma forma muito natural, né? Sem tantas perturbações que muitas vezes a criança no convívio familiar acaba tendo, né? Quantos exemplos nós temos aí na sociedade de crianças que são abandonadas, de crianças que infelizmente são vítimas da crueldade dos próprios pais, né? Diante da violência, da barbárie. Então são responsabilidades que nós todos temos que ter. E tenhamos isso no nosso coração, de forma que nós possamos assim, como no próprio Evangelho cita, né, dentro deste capítulo, ele fala um pouquinho sobre essa situação, onde ele reflete aqui, ó, a seguinte passagem. Até peço permissão para fazer assim uma leitura bem rapidinho, né, para que o entendimento se faça prudente. Ó espíritas, compreendei que neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que encarna vem do espaço para progredir. Tomai o conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos foi confiada, e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o perfeiçoamento e a felicidade futura. Abre aspas. Que fizeste da criança confiada a vossa guarda, fecha aspas. Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores. Quando despedi de vós e vos fosse feliz, então vós mesmos, carregados aos remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. E assim é como ocorre. Muitas vezes nós recebemos um presente divino, que é uma criança, que chega aos nossos lares. E nós tenhamos que ter a sabedoria, o discernimento, que é uma responsabilidade muito grande, sem dúvida alguma, mas que com certeza nós possamos agir com o coração aberto perante essa criança, esse ser que está confiado em nossas mãos. E esse presente divino que nos foi concedido
é uma grande oportunidade para que todos nós possamos aprender com ela e ela conosco. Seja de um entendimento maior, que as crianças hoje são espíritos cada vez mais evoluídos, no sentido do desenvolvimento. E nós aprendemos muito com os nossos filhos. E isso é uma verdade, uma certeza. E assim como eles aprenderão com certeza conosco. Mas é importante que nós tenhamos a firmeza nas nossas ações, nas nossas condutas principalmente, para que nós possamos demonstrar aos nossos filhos os homens de bem que somos, dentro desse caminho verdadeiro com o Mestre Jesus, né? Disseminando sempre a perseverança do bem, o caminho correto de se aplicar às coisas. Pois se assim o espírito pretérito numa vivência anterior teve alguma experimentação, alguma vivência com algo ruim, que através desses bons exemplos que os pais forneçam a ele, isso ajudará muito no seu desenvolvimento. E certamente, se apesar de tudo isso tivermos feito e de alguma forma houver uma certa rebeldia ou alguma situação, que nós não condenemos esse nosso filho jamais. Porque quem sabe, nesse momento, nessa existência, nós fomos instrumentos a fim de dar o exemplo, o caminho, a justiça, a ordem, a fraternidade, a humildade acima de tudo, para com os outros irmãos e irmãs que nós convivemos. E assim, meus amigos, eu agradeço de coração a paciência de me ouvir mais uma vez, aqui nesse encontro tão abençoado, que nos faz refletir, sem dúvida alguma, conhecimentos da doutrina espírita que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Pois é somente através da vivência. Não adianta nós ficarmos presos simplesmente à teoria. Nós também tenhamos que colocar o amor em ação. Praticar os nossos melhores sentimentos em ações, ações para o bem. E essa é a responsabilidade e a tarefa de cada um de nós que somos pais, da responsabilidade que temos na condução e na criação de nossos filhos. Meus amigos e minhas amigas, eu agradeço a todos vocês e que vocês possam ser abençoados por Deus e continuar sendo sempre instruídos pelo Espírito de Deus e que leve muita paz em cada um dos seus corações e com muita saúde. Fiquem em paz e até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.